Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Ruth 2. Enquanto você abre, eu queria levá-lo a uma pequena reflexão. Nós precisamos nos esforçar um pouco mais hoje para nos concentrar diante do barulho que temos aí fora, consequência da vida de homens que não guardam o dia do Senhor, não honram o Senhor, quebram a lei do Senhor e se mostram inimigos de Deus. Mas o Senhor continua reinando soberanamente e nós devemos atentamente nos esforçar para ouvirmos a pregação do Evangelho. Amém? Se você encontrou o texto, coloque de pé. Nós estamos em Ruth 2, nós vamos ler do 4 ao 7. O sermão passado foi do 1 ao 3. Queria que você lesse comigo do primeiro, para ficar mais claro ainda, trazer sua mente. Vamos à parte do 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e espalhava e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Amém. Amém. Pode sentar. Queridos, em nossa sociedade existem temas que são espinhosos e controversos. Nós vimos um deles hoje pela manhã, quando meditamos e aprendemos sobre dinheiro, sobre a avareza. Esse é um tema, de fato, controverso. Mas, dentre esses temas, nós temos também o tema do trabalho. Nós podemos dizer claramente que o trabalho está presente em um dos temas controversos da atualidade, da nossa sociedade. Você vai entender isso melhor se você parar e refletir um pouco sobre quanto nós temos falado sobre trabalho. Já pensou sobre isso? Já pensou como o trabalho é algo, às vezes, pouco mencionado em nossa vida, no sentido de a gente poder debater, pensar sobre, analisar aquilo que a palavra de Deus diz sobre esse tema? Nós falamos pouco. E, por vezes, quando nós começamos a falar sobre trabalho com alguém, certamente você já ouviu várias pessoas fazendo isso, que é o comum das pessoas fazerem. Elas vão começar a falar mal do chefe delas, elas vão começar a falar como as coisas estão difíceis, como ela trabalha muito, como isso é muito cansativo, como ela queria férias, domingo é o dia ruim da semana, porque segunda-feira já está de fato chegando, e como é o sonho do brasileiro ganhar na loteria. Ele vai dizer assim, se eu ganhar na loteria, eu nunca mais vou trabalhar na minha vida. Mas, irmãos, seja a nossa falta de discussão, sejam as discussões às vezes equivocadas sobre esse tema, nós precisamos nos fazer uma pergunta diante delas. Qual é a base que nós temos para falar sobre o trabalho? Será que nós, quando paramos para discutir sobre trabalho, nós sempre devemos conversar a parte da Escritura? Será que a palavra de Deus não tem nada para nos ensinar acerca do trabalho? Perceba, pelo erro de achar isso, pelo erro de pensar que o trabalho é algo à parte da Escritura, nós vamos criando uma visão de que o trabalho é algo secular e de que aquilo que nós fazemos na igreja é algo espiritual. E é assim que, de fato, muitos vão andando, assim, de fato, muitos vão vivendo. Quando se trata de oração, quando se trata de pregação, de leitura da palavra, de assistência social, de louvores, de culto, nós entendemos que Deus nos instrui e procuramos instrução na palavra de Deus para isso. O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor, quanto a esse aspecto da minha vida? Como é que eu devo orar? Como é que eu devo cultuar? Como é que eu devo cantar ao Senhor?
Mas há muitas pessoas, quando olham, por exemplo, para o tema do trabalho, entendem que isso é uma responsabilidade delas. Entendem que a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja tem que ficar, de fato, no lugar dela. A igreja tem nada a ver com o trabalho. O pastor não tem nada a ver com o trabalho que você exerce. E a Bíblia, muito menos. Ela não toca nessa área. Essa é uma área sua. Essa é uma área que você vive a parte, de fato, do Senhor. Pessoas compreendem isso e chegam ao ponto de dizer que essa é uma área em que Deus não toca, a não ser quando elas estão em apuros e oram ao Senhor pedindo para que Deus abra uma porta de trabalho. E isso é um tanto antagônico, não é verdade? Eu vivo para o trabalho como se Deus não tocasse nele, como se eu fizesse aquilo que eu achasse certo diante dos meus olhos. Mas quando eu preciso de trabalho, eu busco ao Senhor. Queridos, os reformadores, eles foram completamente contrários a essa ideia. Eles, de fato, foram contra isso. E eles fizeram isso resgatando uma teologia muito importante. Uma teologia que não nasceu na Reforma, né? Alguns vão dizer que ela nasceu, de fato, na patrística. Lá nos pais da igreja, ela já tinha essa teologia sendo formulada, sendo, de fato, ensinada, instruída para o povo do Senhor, né? Mas os reformadores, eles resgatam isso. E que teologia é essa, né, que nós chamamos claramente, quando a gente fala sobre trabalho, nós poderíamos dizer que tem tudo a ver. É aquilo que nós chamamos de coram Deo, que significa diante de Deus, ou então na presença de Deus. E o que é que essa teologia bíblica nos ensina, irmãos? O que é que ela defende? O que é que os reformadores, de fato, trouxeram à igreja? Ensinaram ao povo de Deus, irmãos, que nós vivemos a nossa vida inteira diante do Senhor. Que tudo que nós fazemos está debaixo dos olhos do Senhor, que tudo nosso deve girar em torno do Senhor, que tudo que nós executamos deve ser feito guiado pelo Senhor, instruído pelo Senhor, orientado por esse Deus Todo-Poderoso, que é Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. E o Senhor nos deu a sua palavra para isso. Nós vimos um pouco disso hoje pela manhã. Quando pensamos sobre a suficiência da Escritura, nós vimos que ela é perfeita e perfeitamente habilitada, né, para tornar um homem de Deus perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra do Senhor nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos corrige, nos educa na justiça, e ela é completamente perfeita e instrui a mim e a você em toda boa obra. E isso inclui também o quê? Isso inclui também o trabalho. O trabalho, então, meus irmãos, é algo em que a Escritura trata. O trabalhar é algo que nós temos instrução da parte do Senhor. E sabe o que me chama muita atenção, irmãos? É como, de fato, Deus, ele se preocupa com isso. Talvez esteja olhando para esse texto e talvez você não esteja entendendo, ou talvez você olhe para a Escritura toda e ainda não entendeu o que Deus fala para mim sobre o trabalho. Mas, meus irmãos, acreditem, Deus se preocupa com o tema do trabalho. Ele chama a nossa atenção para alguns temas quando nós estamos lendo narrativas, quando nós estamos lendo histórias. Irmãos, às vezes nós não entendemos por falta de atenção ou por falta de estudo bíblico. Nós estamos aqui diante de uma narrativa, ou seja, o livro de Ruth é uma história verídica, sendo de fato contada, algo que de fato aconteceu, narrado por alguém. E toda história tem um propósito final. O propósito final aqui de Ruth, de fato, é mostrar, é apontar a descendência do Messias e como o Senhor cumpre o seu plano redentor usando uma moabita e usando Boaz. Mas permita-me perguntar algo a você. Você já contou uma história para alguém? Certamente já. Se você já contou uma história para alguém, algo que aconteceu para alguém, você vai certamente concordar comigo. Contar uma história carrega um problema. Sabe qual é o maior problema de quem conta a história? É resumir a história, não é verdade? É contar aquilo que de fato importa. Certamente você já ouviu alguém contando história, falando cada detalhezinho daquilo que aconteceu. Você senta com aquela pessoa e ela vai contando cada mínimo detalhe. E você fica assim, mulher, geralmente as mulheres gostam mais disso, não elas são mais detalhistas. Me diz, o que é que você quer dizer com isso? Com isso tudo, tu quer falar o quê? Existem pessoas assim, não é verdade? Mas você também já ouviu pessoas contando histórias, em que no final você não entende nada, porque ela não falou aquilo que realmente importava.
Ela floreou, mas ela não foi direto ao ponto. Ela deixou a parte mais importante da história de lado. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é um exímio contador de histórias. Ele é o contador de histórias por excelência. Ele é um autor perfeito. Ele inspirou aqui o autor que escreveu o livro de Ruth. A gente não sabe quem é o autor, mas a gente sabe quem é o Espírito que inspirou a história de Ruth. E veja, ele teria muito a falar a mim e a você. Por exemplo, como eram as roupas que Boaz estava usando? Que cor elas tinham? Ele estava de sandália, ele estava descalço. Como era o cabelo dele? Qual a cor dos olhos dele? Percebe? Havia muito a ser falado. Que idade os servos de Boaz tinham? Será que já eram velhos? Será que eram todos moços? Como é que era aquele campo? Como é que eram aquelas árvores? Será que tinham pedras no caminho? Qual era a temperatura daquele dia? Estava chovendo, não estava chovendo? Estava sol? Estava frio? Havia muito a ser falado ali, irmãos. Em uma narrativa, se você quiser, você vai gastar muito tempo definindo muitas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não traz isso a mim, ele não traz isso a você, porque isso não é importante para a narrativa. Então, tudo que ele vai trazer na narrativa, tudo que ele vai mostrar na narrativa, é porque de fato é importante. E é assim que nós devemos nos achegar a narrativas. Nós precisamos entender que é uma história muito grande a ser contada e que o autor bíblico, ele vai trazer os nossos olhos para aquilo que de fato importa. O Espírito Santo vai mostrar a mim e a você aquilo que ele de fato quer nos ensinar. Irmãos, como eu fico admirado quando olho o livro de Ruth e vejo como o Senhor volta os nossos olhos para o tema do trabalho. Ele chama a nossa atenção para isso. Nós começamos a ver isso no último sermão. Nós aprendemos como é que Deus faz para cuidar dos pobres, dos estrangeiros, daqueles que são necessitados. Nós vimos que o Senhor não ensina que a gente precisa viver ou deva viver de assistencialismo. Nós vimos que o Senhor nos ensina que se nós queremos ajudar alguém, nós precisamos proporcionar que essa pessoa tenha condições de trabalhar dignamente e colher o fruto do seu trabalho. Como Deus dá uma lei para isso, a lei da respiga, onde aqueles que plantam, quando vão colher, não colhem tudo. Onde aqueles que plantam, quando colhem, colocam nos carrinhos ou no cesto aquilo que cai e fica no chão, para que o necessitado possa ir trabalhar e colher, pegar do chão, trabalhando e ter fruto do seu trabalho e poder sustentar de fato a sua casa. E na continuidade do texto, irmãos, nós vemos que o Senhor não ensina apenas sobre o trabalhador, no sentido daquele que é submisso a um senhor, a um dono, a um empresário, podemos dizer na linguagem de hoje. Mas o Senhor também nos ensina sobre o patrão. O Senhor voltou os nossos olhos para Ruth. Ele vai voltar os nossos olhos para Boaz. Depois ele vai voltar nossos olhos para Ruth de novo. E ele vai ficar fazendo isso. E ensinando essa relação de trabalho. Ele vai dizer, olha, eu estou ensinando ao meu povo como ser empregado. Mas também estou ensinando ao meu povo como ser um patrão. E sabe o que é que nós vemos claramente quando analisamos um pouquinho da vida de Boaz? Essa é a primeira lição que aprendemos aqui no texto, irmãos. Nós aprendemos que Boaz vivia, de fato, corandeu. Ele entendia que ele vivia diante do Senhor. E veja o que é que a continuidade do texto vai dizer a mim e a você. Vai dizer assim, e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. O Senhor seja convosco, o Senhor te abençoe. Quem é esse Boaz? Lembra que eu mandei você guardar no coração o primeiro versículo? Capítulo 2 abre falando sobre ele. Tinha Noemi um parente e seu marido. Veja como é que esse homem era, senhor de muitos bens. Ou seja, Boaz era um homem rico. Boaz era um homem que tinha muitas propriedades. Boaz era um homem próspero. Ele era da família de Elimeleque. E aí vai dizer qual era o nome dele, o qual se chamava Boaz.
Boaz era parente do marido de Noemi, era um homem próspero, era um homem rico, um homem que tinha muitos bens, e ele entra agora em cena. Ele vem de Belém para os campos. Certamente ele não morava naquele lugar. Talvez seus empregados morassem ali perto, mas ele morava na cidade, ele tinha condições, ele podia ter um campo e ele podia ter uma casa. E ele vem ao campo, ele vem observar como está a sua lavoura, ele vem observar como estão os seus funcionários, ele vem cuidar do seu negócio. Perceba que Boaz não é aquele homem em que muitos acham e sonham ser: eu vou ser um empresário, mas eu vou ser um empresário que só vou, de fato, estar aproveitando o dinheiro que eu ganho. Não. Ele estava interessado no seu negócio, ele vai ao campo, ele vai cuidar. E talvez você possa pensar: nossa, quando eu penso em um patrão, quando eu penso em um homem muito rico, eu já penso então que Boaz deve ser um homem arrogante, um homem que olha os outros de cima, um homem que menospreza as pessoas, um homem que trata mal as pessoas. Talvez alguém que chegasse ali na fazenda já gritando. Você conhece alguém assim? Com seus funcionários, reclamando, xingando, dizendo todo tipo de asneira. E infelizmente, irmãos, há muitos homens ricos que são assim. Eles acham que porque possuem dinheiro, eles são superiores. Eles são de fato melhores do que os outros. Há homens que são ricos e que, se dependesse deles, se eles pudessem, eles não pisavam nem ao chão. Eles andariam por cima de nuvens, porque eles se acham de fato maiores do que os outros. Mas, meus irmãos, esse comportamento pode ser o comportamento de um ímpio rico, mas esse comportamento não é o comportamento de um cristão rico. Há o ímpio rico, e ele pode até agir assim, mas há o cristão rico, e ele não deve se comportar dessa maneira, porque tais atitudes não condizem com a nossa vida diante de Deus. Tais atitudes não condizem com o nosso entendimento de quem nós somos e diante de quem nós vivemos. Mesmo que você imaginasse que Boaz era um homem muito rico e seria assim, veja, esse não é o seu modo de vida, essa não é a sua realidade. Pelo contrário, Boaz é completamente diferente. Ele chega na lavoura não reclamando, não xingando, não se achando superior, nada disso. Ele se dirige aos segadores. Segadores são aqueles que colhem, são aqueles que tiram os frutos, de fato, das árvores. Ele chega aos seus segadores, ele vai dizer: o Senhor seja convosco. O Senhor seja com vocês. Meus irmãos, é assim que Boaz saúda esses homens. Essa fala talvez pareça muito simples para você, e quando estudava esse texto, enquanto escrevia esse sermão, meus irmãos, como eu parei diante disso e fiquei admirado e chocado com a beleza, a grandeza, a majestade do nosso Deus. Talvez você não enxergue isso ainda, porque você viu muito rapidamente, porque você não parou para estudar, mas, meus irmãos, o que está sendo dito aqui não é uma saudação tão simples. Não é algo como você chegar para uma pessoa e falar: oi, e aí, tudo bom, beleza? Não é também uma saudação que vira um tipo de rotina e que expressa uma religiosidade apenas sem sentido, como infelizmente muitos dos nossos irmãos da Assembleia de Deus fazem. Já viu alguns irmãos da Assembleia, não vou dizer que são todos irmãos, que vivem sob essa perspectiva, alguns fazem entendendo o que estão fazendo, mas chegar e saudar os outros com a paz do Senhor, vira algo rotineiro, vira algo que faz parte da vida e que a pessoa não está nem entendendo o que ela está falando. Ele simplesmente entra no automático ali e está dizendo aquilo só por dizer. E, meus irmãos, quando isso acontece, nós estamos quebrando o terceiro mandamento, nós estamos falando o nome do Senhor em vão. Para qualquer lugar, veja, até para um ímpio, eu chego para um ímpio e vou dizer: a paz do Senhor, veja, ele não tem paz com Deus, como é que eu posso exigir isso para ele? Nossos irmãos caem nesse erro. Mas Boaz não está caindo nesse erro aqui, irmãos. Boaz não está quebrando o terceiro mandamento, não. Boaz está ciente do que ele está falando. Ele está vivendo aquilo que ele prega, ele compreende o que essa saudação é. Ele entende que essa saudação é de fato uma saudação pactual. E eu preciso gastar tempo nisso, irmãos, porque isso é muito importante.
Você se lembra do período em que nós estamos? Nós estamos no período dos juízes. O que é que o povo fazia naquela época, naquele período? Eu vou falar isso várias vezes em Ruth, vou lembrar isso a você. O povo fazia o que era reto aos seus olhos, o povo seguia o seu coração enganoso. O povo havia abandonado o Senhor, ido atrás de ídolos falsos, buscando bênçãos, buscando segurança, buscando colheita, buscando fartura. Como castigo, o que é que Deus havia feito? Há pouco tempo atrás, ali em Belém, Deus havia trazido fome, Deus havia castigado o seu povo, porque é assim que de fato o Senhor faz. Faltou pão na casa do pão. A bênção de Deus não estava sobre o seu povo, mas sim o cajado da sua disciplina. Só que nesse momento em que Boaz saúda esses homens, o Senhor havia retirado o cajado da disciplina, e o Senhor havia abençoado o seu povo. Ruth e Noemi vão para Belém, porque não havia mais fome, agora havia comida, agora havia abundância. Boaz compreende quem Deus é. Boaz compreende que Deus é um Deus pactual. Boaz entendia que tudo vem das mãos do Senhor. Ele não se dobrou aos ídolos como aqueles homens se dobraram. Ele não foi atrás de Baal para poder ter comida. Boaz confiava no Senhor e entende que é apenas o Senhor que age em favor do seu povo, que o Senhor tem uma aliança com o seu povo, que o Senhor disciplina o seu povo e abençoa o seu povo. Boaz entendia que a nossa segurança está no Senhor e não no nosso trabalho, e não nas nossas forças, e não naquilo que nós podemos fazer, e não nos ídolos. Boaz sabia que o Senhor de fato está conosco, anda conosco, garante nossa segurança, garante nossa proteção, e isso faz parte de um relacionamento pactual que Deus tem com o seu povo. É por isso que ele vai chegar, e ele vai falar ao povo, e ele vai abençoar aqueles que estão de fato ali, trabalhando com ele, e vai dizer algo, ele vai dizer: o Senhor seja convosco. Irmãos, isso nos lembra claramente aquilo que o Senhor Jesus falou, quando comissionou seu povo a pregar o Evangelho e fazer discípulos. Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus disse: vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele vai dizer algo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vão e preguem, vão e discipulem, vão e batizem, façam minha obra ao redor do mundo todo. Façam isso sabendo que eu estou com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês e eu acompanho vocês, eu ando com vocês, vocês não estão sós, eu estou em pacto com vocês, e eu não abro. Façam a minha obra com essa certeza: sou eu que protejo, sou eu que cuido, sou eu que supro, sou eu que capacito. Vocês não estão sozinhos. Você entende o aspecto do pacto aqui? Boaz olha para esses homens agora, ele vai dizer: o Senhor seja com vocês, que o Senhor ande com vocês, que o Senhor acompanhe vocês, que o Senhor se relacione com vocês, que o Senhor seja com vocês. Que o trabalho de vocês seja debaixo da capacitação do Senhor, da instrução do Senhor, da bênção do Senhor. Que vocês entendam que é Deus quem faz isso e não somos nós. Que vocês compreendam que não é Baal, que não há nenhum outro Deus. Que vocês entendam que a segurança em vocês de fato está em mim. Que Ele use vocês no trabalho de vocês para trazer bem sobre a vida de vocês, da família de vocês, da minha família e de todos aqueles a quem esse trabalho tocar. Tudo isso está incluso na fala de Boaz, meus irmãos, tudo isso está incluso. Você consegue enxergar quanta beleza tem aqui? Você consegue entender quão belo é isso? É um patrão falando com seus empregados: que Deus seja
com vocês. Não há sagrado e secular, percebe? Andar com Deus engloba a nossa vida toda, engloba também o nosso trabalho. E há lições muito importantes que nós entendemos aqui quando olhamos para esse texto, irmãos. Muito importantes. Nós aprendemos claramente como é que um senhor deve tratar os seus servos. Na linguagem de hoje, como é que um empregador, um patrão, trata o seu empregado, os seus trabalhadores. Ter posse, ser senhor de muitos bens, não é motivo para eu e você nos acharmos superiores. Meu querido, se Deus um dia te der uma empresa, se Deus um dia te fizer um gerente de uma empresa, se Deus fizer a sua empresa que você já tem prosperar tanto ao ponto de que você tenha mais funcionários e venha ganhar muito dinheiro, Deus não está te dando isso para você se orgulhar, para você se achar melhor do que os outros. Nada disso é justificativa para você tratar mal os seus funcionários. Afinal, tudo que você tem veio das mãos do Senhor. Sendo assim, em vez de ir para o caminho do orgulho, você deve ir para o caminho da humildade. Ter um coração de fato que é dado, um coração de servo, um coração pronto a cuidar dos outros, um coração que deseja abençoar os outros, um coração que deseja o bem daqueles que trabalham com você, um coração humilde, um coração semelhante ao de Cristo, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, que não quis tomar o lugar de Deus, Ele é Deus, mas sim Ele se humilhou, esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. Paulo fala sobre isso em Filipenses. E em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou e se tornou obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor de toda a glória, o dono de todas as coisas, topou se humilhar ao ponto de ir para a cruz, sofrer a morte mais vergonhosa da sua época, para salvar um povo para si. Nós não temos razão alguma para sermos orgulhosos se nós temos mais dinheiro, para tratarmos mal alguém que está debaixo do nosso governo, para nos acharmos superiores a quem quer que seja. Nenhuma razão. Pelo contrário, o Senhor nos chama a uma realidade completamente diferente. O Senhor nos chama a desejarmos o bem aos nossos servos, àqueles que trabalham para a gente. Um patrão deve desejar que o Senhor os abençoe, que o Senhor coloque a mão deles sobre os servos e que eles prosperem. Deve desejar que eles recebam um salário que seja justo, e um salário ainda maior se entregam bons resultados. Devem desejar ver os seus servos crescerem, sendo abençoados pelo Senhor, se desenvolvendo no seu trabalho. É isso que Boaz queria para esses homens, que a colheita deles fosse boa, que eles produzissem bem, que eles fossem abençoados e fortalecidos pelo Senhor. Irmãos, é quando os funcionários são abençoados que os patrões também são abençoados. Quando Deus coloca a mão sobre aqueles que trabalham para você e os abençoa, Deus está abençoando a sua própria vida, a sua própria empresa. E esse deve ser o desejo do seu coração. Mas acima das bênçãos físicas, a maior coisa que nós temos nisso tudo é sabermos que nós estamos glorificando, exaltando ao nome do Senhor, agindo como o Senhor nos manda agir. Em terceiro lugar, irmãos, em Israel, na época dos juízes, os homens eram maus. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Havia muitos homens que haviam se desviado da verdade e cometido todo tipo de iniquidade, todo tipo de maldade. Se você ler Juízes, você vai ver o terror que estava. O como muitos que se diziam judeus não estavam vivendo como judeus, tinham apostatado da fé. Mas você percebe que os funcionários de Boaz eram diferentes. Veja, eles não molestaram Ruth. Isso era algo que acontecia comumente na época. Eles não trataram Ruth mal. Eles não chegaram para ela e vão dizer, não, tu não está fazendo o que aqui, deixa ele trabalhar e vai-se embora. Eles não fizeram isso. E como é que eles responderam Boaz? Boaz diz que o Senhor seja com vocês. E eles dizem que o Senhor te abençoe.
Boaz podia saudar os seus funcionários com a saudação pactual. Sabe por quê? Porque os seus funcionários eram cristãos, eram crentes. Essa saudação pactual não pode ser feita para um ímpio. Você não pode dizer para um ímpio que o Senhor seja com você. Você não pode. Deus não está com ele, Deus é inimigo dele. Ele está em guerra com o Senhor. Você não pode dizer isso para um ímpio. Você só pode dizer isso para aquele que é povo de Deus. Ele pode dizer que o Senhor seja com vocês, porque Deus é com o seu povo. Porque os funcionários desse homem, de fato, não eram falsos judeus, no meio daquele povo corrompido, no meio de tanta apostasia. Boaz tinha judeus verdadeiros, cristãos verdadeiros, povo de Deus, debaixo da sua autoridade, trabalhando para eles. Irmãos, como nós temos perdido isso? Ora, o quê? Como em nossos dias nós temos aberto mão de um princípio bíblico, mas qual? Aquilo que o apóstolo Paulo ensina à igreja da Galácia, ensina aos Gálatas. Ele vai dizer assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, primeiramente, prioritariamente, aos da família da fé. Qual é o bem que um empregador pode fazer para a sociedade? Prover empregos. Qual é o bem que um gerente de empresa pode prover para a empresa? Contratar bons funcionários. Há poder na mão desses homens de mudar a realidade de famílias, de tirar pessoas da zona da pobreza, de fazer de fato o bem. E a Bíblia vai dizer: no que depender da gente, enquanto a gente tiver oportunidade, façamos o bem a todos, vamos cuidar de todos, mas veja, primeiro aos da família da fé. Irmãos, como é que nós poderemos fazer isso no ambiente de trabalho? Procurando empregar irmãos, procurando empregar pessoas que fazem parte do povo de Deus. Nós podemos até empregar descrentes, irmãos, porque temos que fazer o bem a todos. Mas enquanto empresários, nós precisamos focar primeiramente nos crentes. Mas quantos empresários pensam assim? Eu conheço alguns. Nós temos alguns no meio do povo de Deus que eu conheço. Mas, irmãos, será que nós temos muito? Será que todo empresário pensa assim? Todo gerente de empresa pensa assim? Todo aquele que tem a oportunidade de contratar alguém pensa assim no meio do povo de Deus? Quantos estão atentos e realmente envolvidos em procurar empregar irmãos e conceder oportunidades a jovens? Procurando irmãos que querem crescer em suas empresas, procurando irmãos para poderem de fato construir uma carreira ali dentro, procurando irmãos que vão ser bons profissionais, procurando até mesmo sócios, pessoas com quem eles vão dividir o bolo e vai se tornar um sócio da sua empresa. Quantos, irmãos? Há poucos com essa mentalidade em nosso meio. E como a gente viu no sermão passado, a melhor maneira que a gente tem de ajudar alguém é prover emprego. E nossa motivação primeira precisa ser os crentes, irmãos. Certa vez, conversando informalmente com um irmão que se envolve com isso, um empresário que está enganjado em empregar jovens no meio do povo de Deus, ele me disse algo muito interessante e muito precioso. Ele me disse mais ou menos assim: pastor, sabe por que os empresários não querem contratar pessoas da igreja para a empresa deles, cristãos, pessoas que eles conhecem? Porque eles têm medo. Porque eles têm medo. Porque eles querem se esconder. Porque é difícil, pastor, no dia a dia do trabalho, no estresse do trabalho, na pressão do trabalho. É nesse contexto que as pessoas veem quem realmente nós somos. É nessa dificuldade toda que o nosso coração se revela, que os gritos saem, que a ira aparece.
É na crise financeira que a mesquinharia é revelada, que a falta de amor e de cuidado fica escancarada. E ele me dizia assim: pastor, os empresários não querem isso porque é muito difícil. Tem alguém da sua igreja agora na sua empresa e vendo quem você realmente é. Eles querem se esconder disso. Muita gente quer viver uma realidade dentro da igreja e outra realidade fora na sua empresa. É por isso que não querem pessoas do povo de Deus lá. Outros, pastor, não querem porque não sabem separar o irmão do empregado, aquele que tem responsabilidade para com a pessoa juridicamente como seu empregado, mas que também, ao mesmo tempo e todo momento, tem uma responsabilidade para com ele como irmão. Ele me dizia um caso de como ele pastoreou a vida de um jovem um dia, que estava pecando no seu trabalho, e ele o exortou, o chamou para perto, o instruiu pastoralmente, biblicamente, discipulou aquele irmão. E como aquele jovem é outra pessoa hoje. Ele faz, isso é muito difícil, pastor, e muita gente não quer fazer isso. Por isso que é muito mais fácil, em um certo sentido, trabalhar com os ímpios. Como foi preciosa a fala desse irmão. Ele me explicou um pouco como ele faz, como ele trata seus funcionários com respeito, como ele os chama para exortar, repreende de maneira bíblica, sem medo de ser processado, sem medo de ser traído, porque ele diz ao pastor: o que eu faço aqui na minha empresa é sobre Cristo. Se alguém me trair, se alguém fizer algo, não é sobre mim, é sobre Cristo. Esse irmão tem investido na vida de outros. Os funcionários dele são crentes. Esse irmão pode chegar na sua empresa e dizer assim: o Senhor seja convosco. Logo de manhã. Vê coisa mais bela. Meus irmãos, que o Senhor seja convosco nesse dia de trabalho. Que o Senhor seja convosco na vida de vocês como um todo. Porque os funcionários deles conhecem o Senhor. Quando a gente não tem um funcionário cristão, irmãos, a gente não tem condições de desejar isso. Podemos abençoar de outra maneira, desejar que Deus abençoe, porque Deus abençoa até mesmo o ímpio. Pregar o Evangelho, mas é uma relação completamente diferente. Agora, interessante também a resposta dos servos. Os servos vão virar para Boaz e vão dizer: o Senhor te abençoe. Olha o desejo desses homens. É que o Senhor abençoe o seu patrão. Vê coisa mais bela. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça próspero. Que Deus cuide da tua casa. Que Deus cuide da tua vida. Que Deus te dê mais do que você tem. Que Deus coloque a boa mão dele sobre a sua vida e te abençoe como ele quiser abençoar, te dando tudo de bom. Vocês percebem como isso vai completamente contra aquilo que nós temos visto na atualidade? Onde somos ensinados que os patrões são opressores e querem de fato o nosso mal. Existem homens maus, irmãos, de verdade, existem homens maus, existem patrões maus. Mas um homem é mau porque ele é mau. Um homem não é mau porque ele é patrão. Sabe aquela coisa que nós dizemos assim, quer conhecer alguém e dê poder para ele? Veja, é com poder que a pessoa só revela o seu coração. Não é porque patrões são maus. É porque homens maus se tornaram de fato patrões. Quando homens maus sobem ao governo, a mesma coisa acontece. Veja o que aconteceu com Hitler. Quando o rei, que é amigo de impostos, sobe, o povo padece. Nós estamos passando isso hoje. Não é a figura do empregador que é má. Nós não podemos cair nesse conto, nessa mentira. Certa vez eu vi uma jovem na internet que cantava em um bar reclamando, dizendo que ela ganhava pouco, enquanto o dono do bar enchia os bolsos de dinheiro. Essa visão, irmãos, que nós temos hoje em dia, essa visão destrutiva, de uma guerra entre patrão e empregado, uma visão completamente marxista. O empresário deve pagar aquilo que é justo, seus funcionários, procurar até mesmo abençoá-los e pagar bem.
Mas o empregado não deve ter inveja de um homem que coloca a sua vida naquele negócio, que lida com todos os riscos, que assume a responsabilidade de sustentar várias pessoas, pagando um monte de gente e dando emprego a um monte de gente. O que os empregados precisam entender, irmãos, e ter em mente eu quero que meu patrão seja abençoado e não tenha inveja dele. Veja, ele anda no carro zero e eu ando de ônibus. Desejo que ele compre um carro novo. Melhor ainda. E dê graças a Deus porque você tem um emprego onde você pode ter o dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Deus está te dando isso. Você quer andar de carro zero? Empreenda. Estude, trabalhe, cresça. Empregue outras pessoas. Arque com a responsabilidade. E não com a inveja. Esses homens aqui, eles estão ausentes de inveja. Boaz é rico, chegou ali agora. Perceba. Veio para o campo. Que o Senhor seja com vocês. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê mais. Tolo é o funcionário que luta contra o seu patrão. Tolo é o funcionário que sabota a sua própria empresa. Ele está lutando contra o emprego dele. Ele está lutando contra a vida dele. E se ele não quer mais ficar ali, ele está lutando contra o emprego de outras pessoas. Ele está fazendo mal a outras pessoas. Essa atitude não é nada mais, nada menos do que uma atitude diabólica. Nós não somos chamados, irmãos, para vivermos assim. Se nós vivemos corandeu, nós devemos ser contrários a essa divisão marxista de empregado e patrão. Nós devemos entender que o Senhor chama a cada um de nós a honrarmos o nosso patrão. E quem diz isso é a Escritura, isso é um dos mandamentos, o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E se você já estudou profundamente a Escritura, se você é um bom conhecedor da Escritura, você sabe que pai e mãe, no 5º mandamento, não quer dizer apenas o seu pai, seu genitor, e a sua mãe, sua genitora, mas sim as pessoas que estão exercendo a figura de autoridade sobre você. Seu patrão exerce a figura de autoridade, ele precisa ser honrado por você. Você tem que tratar ele com honra, com respeito, de maneira graciosa. Cabe a nós, irmãos, buscarmos cultivar uma cosmovisão bíblica sobre o trabalho. Abrimos mão de conceitos errados que são ensinados. Aqueles que hoje aqui estão e são donos de empresa, sejam bênção. Cuide de seus funcionários, trate-os bem, trate-os de maneira amorosa. Invista na vida de homens, de mulheres que fazem parte do povo de Deus. Abra suas empresas, traga pessoas do povo de Deus lá para dentro. A você que é jovem, que tal você sonhar com o empreendedorismo? Que tal você sonhar em abrir uma empresa? Que tal você sonhar em abençoar o povo de Deus com o seu trabalho? Será que isso não seria bom? A você que é adulto, já está no mercado de trabalho, que tal mentorear, discipular, cuidar de jovens da nossa igreja para que eles possam servir a Deus, alcançando cargos de trabalhos, crescendo em sua carreira? Que tal você fazer isso? Meu irmão, você já parou para pensar se hoje, você que está solidamente estabelecido na sua profissão, pudesse dedicar pelo menos uma vez a cada 15 dias, 2 horas, 3 horas por dia, para dizer, vou ensinar minha profissão a outro jovem da igreja. Quantas realidades você não poderia mudar? Percebe isso? Vou te ensinar a fazer o que eu faço.
Esse mesmo empresário que eu conversei, um jovem perguntou para ele: tu não tem medo não que essa pessoa que está ensinando roube a tua empresa, abra a empresa dele e roube os teus clientes? Mas eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para o Senhor, porque o Senhor me manda fazer isso, o Senhor me instrui a fazer isso, o Senhor me chama a ser bênção. Irmãos assalariados, amanhã é segunda-feira, e talvez você respirou fundo agora, né? Deus te dará um dia, se você estiver vivo amanhã. Não para você ficar falando mal do seu patrão pelas costas. Amanhã, se você for para o trabalho, Deus vai te dar um dia para você honrá-lo, para você desejar que Deus o abençoe, desejar as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. É assim que a luz de Cristo vai brilhar sobre a sua vida na sua empresa. Não é por fazer um intervalo bíblico, e é lícito, se você puder. Não é por chamar um grupo para poder orar, e se você puder fazer isso, você pode. Se te autorizam a fazer, não tem problema. Mas veja, quantos crentes nós temos que estão fazendo isso, e por trás estão difamando, falando mal. São línguas ferinas. A luz de Cristo vai brilhar na sua vida amanhã, no seu trabalho, e toda essa semana. Se você trabalhar para a glória de Deus, fazendo o seu melhor, se você honrar o seu patrão, se você pagar o mal com o bem como Cristo faz, se você for um modelo dele, onde você coloca os pés ali na sua empresa, é assim que ele vai ser conhecido. Certamente, irmãos, nós podemos ver Cristo na vida de Boaz. Ele aponta para Cristo. Ele cuida dos seus. Ele abençoa os seus. Ele se importa com os seus. Se importa de maneira tão grande que ele conhecia os seus funcionários e se preocupava com o seu próximo, até com aqueles que não eram funcionários. Tendo saudado dos seus funcionários e recebido a saudação de volta, Boaz vai perguntar ao servo, ao encarregado, ao seu gerente dos segadores: de quem é essa moça? Havia uma mulher ali que ele não conhecia. Ele olhou para Ruth, ele a viu no campo e ele vai perguntar: quem é essa? Quem ela é? Ela é de quem? De que família? Ele sabia que ela não era uma de suas empregadas. Ele conhecia cada um dos seus empregados. Ele sabia que ela não era uma deles. Mas quem ele era? Você percebe que Boaz poderia fazer diferente? Não é verdade? Boaz podia ter chegado logo em Ruth e falado: o que é que você pensa que está fazendo aqui? Você acha mesmo que eu vou cumprir a lei da espiga desse Deus em que eu nem creio? Será que você acha que eu vou deixar você colher aqui coisa que eu plantei? Pode sair da minha fazenda, pode ir embora. Suma daqui. Ele poderia ser um dos homens da época dos juízes e dizer assim: peguem essa mulher e vamos estuprá-la. Vamos fazer um mal a ela, quem ela pensa que é. Ele poderia fazer tudo isso, irmãos, ele tem poder para fazer tudo isso. Mas ele não fez, ele fez completamente diferente, porque ele era um homem diferente, ele era um homem salvo, ele era um homem regenerado, ele era um homem de Deus, ele se preocupava com seus funcionários, conhecia cada um deles, mas também se preocupava com o próximo. Chegou alguém aqui que não é minha funcionária, o que é que ela está fazendo aqui? Como eu posso cuidar dela? Como eu posso abençoá-la? Quem é essa mulher? Nós vamos ver como é que ele vai abençoar Ruth mais à frente. E nós devemos ser assim, irmãos. Nós devemos nos preocupar com aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade, mas também com aqueles que estão chegando perto de nós. Na igreja nós devemos ser assim, irmãos. Aqueles que nós somos mais próximos, mas quando chega um visitante, eu saio e quero falar, eu quero cumprimentar, eu quero saber como ele está, eu quero saber como é que eu posso servir. É meu próximo.
Eu me preocupo com o meu empregado na minha empresa. Eu me preocupo com ele, no seu bem-estar. Veja, ele não é só um número na minha empresa. E quantos estão tratando os empregados dessa maneira? O cara está quebrado, arrasado, o casamento quebrado, tudo quebrado, alguém morreu na família dele, e você está com chicote, querendo dar mais chicote para ele trabalhar. Não, se preocupa com ele, se preocupa com a vida dele. Mas também se preocupa com aqueles que estão fora. Se preocupe em fazer sua empresa crescer, para você poder abrir mais postos de trabalho. Porque Boaz podia deixar Ruth e colher ali? Porque ele tinha condições. Porque a bênção de Deus sobre a vida dele transbordava para os outros. Ele podia acolher, ele podia abençoar. E nós precisamos entender esse princípio, irmãos. É do perto, mas que transborda e toca aqueles que estão ao redor. É muito precioso, irmãos, nós vemos o Evangelho sendo pregado aqui dentro. É muito precioso termos uma igreja bíblica, é um tesouro do Senhor. Mas eu preciso te dizer que esse Evangelho pregado aqui dentro, ele precisa transbordar essas 4 paredes e alcançar esse bairro. E abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que estão no mercado, as crianças que estão nessa escola aqui do nosso lado, os vizinhos da frente, da lateral, atrás, as empresas que estão ao nosso redor. Nós não podemos estar preocupados apenas com aqui. A nossa vida toca até em outras igrejas, que estão sendo plantadas, revitalizadas, em lugares até mais distantes. Porque é assim que isso nos chama a ser. Quem é essa moça? Como eu posso abençoar? Como eu posso cuidar? Concluindo o texto, o Senhor volta nossos olhos para Ruth. E há a resposta sobre quem é essa moça. O gerente de Boaz responde: esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ele podia mentir sobre Ruth. Veio aqui, ó, ficou fazendo nada, é uma preguiçosa. A Boaz espantar ela de lá. Mas lembra que eles eram crentes? Ele fala a verdade. Ela me disse: deixa-me buscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã, até agora está aqui. Ela só parou um momento em que esteve com a gente na choça. Veja que resposta preciosa. É a moabita que veio com Noemi. Boaz já sabia dessa história, a gente vai ver isso mais na frente. Essa história se espalhou por Israel. Boaz sabia já dessa história, mas Boaz não sabia quem era essa pessoa. Agora ele pode ligar: ah, aquilo que me falaram é ela, e ela parou na minha lavoura, ela parou no meu campo. Agora ele estava sabendo quem era essa tal Ruth. A providência, Deus a trouxe ali. E veja o testemunho dos servos de Boaz sobre essa mulher. Vai dizer que ela pediu para rebuscar as espigas. E essa informação não está aqui por acaso. Se lembre do começo do sermão. Deus está nos dizendo aquilo que nós precisamos ouvir. Tinha muito para dizer, mas ele quis dizer que ela pediu para poder entrar na lavoura. Sabe por quê, irmãos? Porque Ruth obedecia ao 8º mandamento. Ruth entendia que ela não podia furtar. Já uma mulher crente, uma mulher restaurada pelo Senhor. É por isso que ela não invade a terra de Boaz. Ela não entra sem permissão. Ainda que existisse uma lei em que ela podia colher espigas, ela sabia que o Senhor podia dizer: não, eu não quero obedecer essa lei. E se ele falasse não, seria roubo. Ele ia se ver com Deus. Mas se ela entrasse e pegasse, seria roubo. Então o que é que ela faz, irmãos? Ela vai obedecer o mandamento do Senhor, ela não vai quebrar o mandamento, ela respeita a propriedade privada. O respeito à propriedade privada é um princípio estabelecido na lei de Deus. O mandamento não furtarás é um mandamento que nos ensina a respeitarmos aquilo que é do outro, a respeitarmos a propriedade privada. Ela pergunta: eu posso entrar, eu posso colher, eu posso rebuscar?
É por isso, irmãos, que nós somos completamente, como cristãos, não há possibilidade de você concordar com isso, nós somos completamente contrários a essa coisa esdrúxula que existe no nosso país, chamada invasão de terra. Onde o bando desocupado com foices, machados e armas invadem fazendas, prédios, casas que estão desocupados. E no governo atual tem até apoio leniense do Estado. Existe um nome para isso, irmãos. Eles dão outro. Mas o nome é roubo, o nome é furto. Só que o nome dado por eles é ocupação. Chamem o que quiserem chamar, não deixe de ser roubo, não deixe de ser furto diante da lei do Senhor. E nós não podemos defender esse tipo de prática, pensar como eles. O dono da fazenda, ou seus ancestrais, trabalharam para comprar uma propriedade. A fazenda, o prédio, ou o que quer que seja, pertence a quem comprou, pertence a quem é dono. E ele tem o direito de fazer o que ele bem quer. Se ele olhar para aquilo e dizer, eu não vou plantar nada aqui durante 10 anos, é dele. Pertence a ele. Eu vou plantar e fazer uma mega fazenda aqui, é dele. Eu vou dar para quem eu quiser, é dele. E tocar naquilo que não te pertence é furto. Ruth poderia pensar, olha quanto campo o dono dessa terra tem, olha quanta espiga tem aqui. Ele não vai nem sentir falta do que eu vou levar. Não vai atrapalhar ele em nada. Mas ela não faz isso. Eu posso entrar? Eu posso pegar? Você permite? Irmãos, às vezes nós fazemos isso dentro das empresas. O contrário. Você está lá na sua empresa e você leva uma resma de copo plástico e você vai dizer assim, já tem 100. Ninguém vai nem sentir falta. Não, eu trabalho em um hospital, são só algumas gases, aqui tem milhares. Olha, são só 10 folhas de papel. Ninguém vai nem perceber. Eu vou só imprimir o meu trabalho da faculdade aqui, sem autorização. Eu só vou imprimir meu trabalho da faculdade aqui e vou estar gastando a tinta da impressora de uma outra pessoa. Parece besta, não é? Mas deixa eu dizer o que você está fazendo. Você está roubando. Se você não tem autorização para fazer aquilo, você está roubando. Você está pegando algo que não te pertence. Isso é roubo. Pastor, na minha empresa permite. É outra história. O meu gerente deixa, o dono da empresa deixa. É outra história. Você está sendo abençoado. Ele deixa. É seu. Ele te deu o direito. Mas se ele não te deu, você está roubando. Sabe qual é uma grande coisa que as pessoas roubam hoje do seu patrão? Que nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Mas muito cuidado. Tempo. Você é contratado para trabalhar um número X de horas, não é verdade? Aquele número X é o seu contrato. Se você está no seu trabalho, mexendo no celular, vendo rios no Instagram, conversando besteirinhas, se distraindo, você está deixando de trabalhar. No final do mês, você vai receber o salário pelas horas que você trabalhou. Mas você não trabalhou aquelas horas todas. Isso é roubo. Você está roubando do seu patrão. O tempo dele. O tempo que ele te paga. Você está quebrando o 8º mandamento.
Perceba como é a mesma coisa. São só algumas espigas. É só um cestozinho. O que é um cesto, irmãos, de espiga diante de uma fazenda? Eu não sei se você já foi numa fazenda. Eu uma vez fui numa fazenda de plantação de goiaba e você não conseguia mais parar de ver pé de goiaba. Você olhava para ver, só tinha pé de goiaba. E não é aqueles pés de goiaba que a gente encontra mirrado aqui no meio da cidade, não. É pé de goiaba que vai até o chão, carregado de goiaba. Um cesto não é nada. Mas para ela colher, ela vai dizer, eu posso pegar? Nós precisamos guardar isso no nosso coração, irmãos. Nossa vida precisa ser assim. Pastor, no meu trabalho, eu tenho essa flexibilidade. Eu posso responder alguém, meu patrão deixa eu fazer isso. Eu sou um cargo de gerência, eu tenho flexibilidade de horário, eu trabalho até mais do que eu deveria. Você não rouba se você mexe no celular. Mas se você não tem, há um problema. Você quer fazer um teste, se está roubando ou não? E que você sabe que está fazendo errado? Quando seu chefe chega, você não continua mexendo no celular. Não é verdade? Você se justifica às vezes, não era só rapidinho aqui, estava resolvendo alguma coisa. Ou você já sabe que ele viu você fazendo aquilo que estava errado. E aí você já pensa, me quebrei todo. Deu ruim. Se você está nesse critério, você não tem flexibilidade. Você trabalha, seu celular está longe. Você honra as horas em que você foi contratado para estar. Você glorifica a Deus dessa maneira. É isso que esses homens vão dizer sobre Ruth. Ela não invadiu a terra. Ela pediu permissão para poder entrar. Ela não roubou nada. Ela é uma mulher reta, honesta, justa. E o texto é concluído dizendo assim, ela trabalhou desde manhã até agora, ela só parou para ficar um pouco na choça, certamente para poder tomar uma água, certamente para poder almoçar, porque ninguém é de ferro, nós precisamos parar. Dependendo do número de horas que nós trabalhamos, nós precisamos de uma pausa. Isso é fisiológico, para ir ao banheiro, para tomar uma água, para poder comer. O que ele está dizendo é, ela trabalhou tudo aquilo que ela podia trabalhar, ela não foi preguiçosa. Ela só parou um momento. Só um. Olha o testemunho dessa mulher. Ela nem pensava, talvez, que ela estivesse sendo observada. Porque, veja, alguém que está respigando não está debaixo da autoridade de outra pessoa como empregado contratado, percebe? Se ela respigar muito, ela vai colher muito. Se ela não quiser respigar muito, ela vai colher pouco. É diferente de quando você está trabalhando pago por alguém. Você tem que dar o seu melhor, no sentido de oferecer para aquela pessoa o melhor naquelas horas. Ruth era trabalhadora dela mesma. Mas o que é que eles vão dizer para Boaz? Ela não é preguiçosa. Ela é uma mulher esforçada. Aí mais na frente, irmão, isso fica talvez para o próximo sermão. Boaz vai dizer para Ruth, eu sei o que você fez por Noemi, eu sei de onde você veio, eu sei disso tudo. Vou te abençoar mais ainda. Boaz reconhece as boas obras dela, como de fato sendo boas obras. Eu quero caminhar para a gente concluir com isso, irmãos. Sabe por quê? Ruth podia ser uma mulher bonita. Boaz poderia ser um homem bonito. Mas eu vou te dizer algo. De Gênesis a Apocalipse, a Escritura não fala nada sobre a beleza de Ruth. A Escritura não fala nada sobre a beleza de Boaz. Ele se interessa por ela. Mais à frente a gente vai ver que ela também se interessa por ele. E o que o texto está mostrando para mim e para você é, se ele não falou de beleza, é porque isso não é o importante nessa história. O Senhor falou para mim e para você sobre trabalho, sobre cuidado, sobre deixar uma terra, sobre amar o Senhor, sobre serviço. O Senhor está falando o que a gente sobre Ruth? Sobre a sua piedade.
sobre as suas boas obras, sobre os frutos que ela tinha na vida dela. Ele está ensinando ao seu povo, quando você vai escolher um cônjuge, não tenha a beleza como um fim último da escolha. Lógico que ninguém vai namorar e casar com aquela pessoa que não lhe atrai. Mas a grande questão, meus irmãos, é o que é que lhe atrai. Isso vale para os homens, isso vale para as mulheres. O que eu digo aos solteiros é, a primeira coisa que nós precisamos, digamos que nos apaixonar pela vida do nosso futuro cônjuge, se a gente quer isso, é o Cristo que nós vemos nessa pessoa. Como essa pessoa mostra Cristo? Como essa mulher demonstra Cristo, agindo como a igreja dele? É assim que nós vemos Cristo na vida da mulher. A igreja copia Cristo, a mulher age como a igreja, vai ser uma auxiliadora, vai cuidar, vai honrar o seu marido. Como esse homem demonstra Cristo na vida dele? E onde é que nós vemos isso, irmãos? Onde é que nós encontramos isso? Não é em site de relacionamento, não. Não é no programa da Hebe que você vai lá para poder conhecer uma pessoa para se casar. É no dia a dia. É na caminhada. É na naturalidade que nós conhecemos as pessoas. Percebe? É trabalhando. É vivendo vida na vida. É vivendo a realidade. Jovens, não vocês, 16 anos, que não tem condições nenhuma de namorar, estou falando que você que é jovem, que já trabalha, que quer casar. Vale para você, mas quando chegar lá na frente, você que está mais novo. Jovens, talvez vocês estejam perdendo mulheres piedosas, crentes, que serão auxiliadoras idôneas, excelentes mães de filhos, excelentes esposas. Porque você olha e vai dizer assim, mas a unha dela é meio torta. O cabelo dela não é assim. Eu não gosto do perfume dessa menina. Troca o perfume. A Escritura diz, enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Corpo muda, piedade só cresce. Corpo desfalece, piedade só resplandece. Olhe atentamente para as meninas que estão ao seu lado. Procure uma mulher piedosa com quem você possa se casar. E não Miss Brasil. E você nem é um Mr. Brasil, se a gente pudesse dizer assim. Meninas, é na piedade dos homens que deve estar o cativado do coração de vocês. Em como eles tratam aqueles que estão debaixo dele. Em como eles trabalham. Em como eles são responsáveis, em como eles proveem. Em como eles cuidam da obra do Senhor. Boaz faz tudo isso, percebe? Mas esse cara não tem aquilo que eu sempre sonhei, o carro tal. Esse cara não tem uma faculdade X, Y e Z. Há homens que não têm faculdade e que têm uma condição muito melhor de vida do que homens que têm doutorado. O que você precisa procurar no homem é um homem piedoso, trabalhador, um verdadeiro crente no Senhor. É por esse homem que se parece com Cristo que você tem que se apaixonar. E que você tem que entregar a sua vida. Essa escritura, irmãos,
É isso que o Senhor requer de nós, para patrões e empregados, para solteiros e solteiras, para pais, para filhos, para todo o povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra no nosso coração. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.